Olá, nessa videoaula nós vamos aprender como calcular a distância entre duas retas reversas. Então aqui nós temos o enunciado do problema, calcule a distância entre as retas R e S, cujas equações são dadas por... Aí aparecem aqui as equações, vocês estão vendo, né? E para nós termos uma certa referência aqui, eu vou exibir os eixos e o plano, ok? E nós temos então um ponto da reta R, que eu vou chamar de ponto A, está aqui ele tem as coordenadas 4, menos 3, 0. E o vetor diretor dessa reta é o vetor menos 1, 1, 0. Vamos exibir esse vetor, né? Está aqui. Então, a reta R é a reta que tem a direção deste vetor e passa pelo ponto A. Então, vamos exibir a reta R. Pronto, aqui está ela. Já a reta S, ela passa por este ponto aqui, que nós vamos chamar de B. Olha aqui, foi exibido o ponto B aqui. Tá? E tem a direção do vetor diretor menos 6, menos 10, 1. Está aqui ele. Ó. Então, a reta S é uma reta que passa pelo ponto B e tem essa direção aqui. Vamos exibir a reta. Pronto. Agora que nós já estamos situados sobre o posicionamento dessas retas em relação aos eixos coordenados, eu vou ocultar aqui o plano e os eixos coordenados, tá? Vamos observar agora só as retas, os pontos pelos quais elas passam e seus vetores diretores, tá ok? Bem, para calcular a distância entre as duas retas, quando nós falamos de calcular a distância entre duas retas, o que nós queremos saber é a menor distância entre elas. Então, eu poderia por exemplo, encontrar qual é o ponto de R e o ponto de S que estão a menor distância um do outro. Mas a gente não precisa encontrar esses pontos. A estratégia que a gente vai usar aqui, ela é um pouco diferente. Tá? Para essa estratégia, nós vamos pegar um ponto qualquer sobre a reta R, um ponto C qualquer, ok? E um ponto D qualquer sobre a reta S. Vou ocultar os pontos A e B, tá ok? Deixar somente os pontos C e D aparecendo. Esses pontos C e D poderiam, inclusive, tá? Poderiam, inclusive, ser os pontos A e B. Não teria nenhum problema nisso. Inclusive, no problema, nós vamos trabalhar como se eles fossem esses pontos. Vocês vão ver isso. Então, eu vou agora traçar o vetor CD. Pronto, está aqui. Então, o vetor CD ele varia, tá? Porque os pontos C e D estão variando aqui. Tá ok? E nós vamos calcular o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores. Tá ok? Que são esses... que é esse paralelepípedo bem aqui. Pronto, tá aqui ele. Tá ok? Estão vendo aqui o paralelepípedo? Ele é o paralelepípedo formado por esses três vetores. Tá? Para que nós vamos calcular o volume dele? Bem, na verdade, nós vamos calcular o volume dele, e nós vamos calcular a área da face formada pelos vetores diretores dessas duas retas. Por que nós vamos calcular o volume dele e a área dessa face? Porque nós vamos tomar essa face como base e a distância entre as duas retas vai ser justamente a altura desse nosso paralelepípedo. Observem que o volume desse paralelepípedo ele não depende da posição dos pontos C e D escolhidos por nós. Veja aqui. Eu vou pegar aqui, ó, exibir valor. Esse 20 que aparece aqui é o volume desse paralelepípedo. Está vendo? Ó? Eu posso modificar aqui a posição dos pontos C e D, que o volume do paralelepípedo permanece inalterado. Também permanece inalterado o paralelogramo que nós vamos tomar como base aqui, essa face que a gente vai tomar como base. A distância entre essas bases é a altura, né? Observe aqui que nós temos aqui o plano que contém, olha, a base inferior, e o plano que contém a base superior, tá ok?
esses dois planos aí, ó, eles contêm as retas R e S. Então, a distância entre esses planos vai ser também a distância entre as retas R e S. Tá legal? E é a altura do paralelepípedo. Agora que vocês entenderam isso, vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu calculo o volume desse paralelepípedo? A gente aprende isso em geometria analítica, né? Nós calculamos o volume do paralelepípedo usando o produto misto entre esses três vetores aqui, que tem essa origem comum, né? Pegamos os representantes com origem comum para formar o paralelepípedo. Então, vamos ao cálculo aqui desse produto misto, né? Para calcular o produto misto, nós pegamos uma matriz que tem como linhas as coordenadas desses três vetores. Então, a primeira linha é são as coordenadas do vetor VR, a segunda do vetor VS e a terceira do vetor CD, que aqui está aparecendo -1, 5, 1, porque nós escolhemos o vetor CD de tal forma que o ponto C coincida com as coordenadas aqui do ponto A, tá ok? Ponto C coincida com as coordenadas do ponto A e o ponto B coincida com o ponto D coincida com as coordenadas do ponto B. Tudo bem? Então, essa foi a opção que nós fizemos aí, tá? Na hora de escolher os pontos C e D, tá? Aqui na figura não está aparecendo, mas nós poderíamos, como eles são pontos quaisquer sobre essas retas, nós poderíamos escolher esses pontos. Então, se você fizer aqui, né, o vetor CD seria o próprio vetor AB, então 3 menos 4 dá -1, 2 menos -3 vai dar 5 e 1 menos 0 vai dar 1. Por isso essas coordenadas aparecem aqui na terceira linha da matriz. Tudo bem? Então, calculando o determinante da matriz aqui, né? Ó, -1 vezes -10 vezes 1 dá 10, 1 vezes 1 vezes -1 dá -1, 0 vezes 5 vezes -6 dá 0, menos, pegando aqui a diagonal secundária, né? 0 vezes -10 vezes -1 dá 0, -6 vezes 1 vezes 1 dá -6, e -1 vezes 5 vezes 1 dá -5. Fazendo as continhas, o resultado é 20. Se esse resultado desse negativo, nós faríamos ele positivo, porque o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. Ele não é o produto misto, ele é o módulo. É o valor em módulo. Se der negativo, você faz ele ficar positivo, ok? Tá. Agora que nós achamos o volume do paralelepípedo, nós vamos calcular quem? A área da base. E também em geometria analítica nós aprendemos que se nós pegarmos o módulo do produto vetorial entre dois vetores, nós estamos calculando a área do paralelogramo associado a esses dois vetores, né? Que é esse paralelogramo bem aqui, que é a base desse prisma. Então, o produto vetorial pode ser calculado utilizando essa matriz aqui, que é uma matriz que não tem todas as entradas reais. Observe que a primeira linha dessa matriz, na verdade, são vetores. São os vetores da base canônica, né? Que são os vetores unitários na direção do eixo x, do eixo y e do eixo z, os vetores i, j, k, né? A segunda linha tem as coordenadas do vetor VR e a terceira linha as coordenadas do vetor VS. Então, calculando o determinante dessa matriz, né? Você tem os cálculos aqui aparecendo, né? Ó, I vezes 1 dá 1i, j vezes 0 vezes -6 dá 0j, e k vezes -10 vezes -1 vai dar mais 10k, né? Aí menos, aí pega a diagonal secundária agora, ó, -6 vezes 1 vezes k dá -6k, j vezes -1 vezes 1 vai dar -1j, e i vezes -10 vezes 0 vai dar 0i. Fazendo as continhas, nós descobrimos que o produto vetorial entre VR e VS é o vetor 1, 1, 16. Tem coordenadas 1, 1, 16. Lembrando que o resultado do produto vetorial é um vetor. E o que nós queremos é a norma, o módulo desse vetor, né? Então, o módulo do vetor do produto vetorial entre VR e VS vai ser dado pelo quê? Pela raiz quadrada da soma
dos quadrados das coordenadas desse vetor. E o resultado, então, é a raiz quadrada de 258. Tá? Então, esse valor é a área da base desse paralelepípedo. Tá? Agora, para calcular a distância entre as retas, que é a altura do paralelepípedo, basta que nós tomemos aqui, ó, volume é igual à área da base vezes a altura, no caso do paralelepípedo. Então, isso significa que a altura é o volume dividido pela área da base, o volume é o módulo do produto misto, dividido pelo módulo do produto vetorial. Isso vai ser igual a quê? 20 dividido pela raiz quadrada de 258, que vai dar aproximadamente 1,245, ou seja, 1 inteiro, 245 milésimos. Agora, a gente pode ocultar aqui o prisma, né, que é esse paralelepípedo aí, ocultar esses vetores, né, e olhar somente as retas, né? Vou ocultar esses pontos também, C e D. Vamos olhar somente as retas. E o GeoGebra ele calcula para a gente a distância entre as duas retas aqui, ó. Pronto. Bem aqui apareceu na janela de álgebra essa distância, que é exatamente o valor que nós queríamos. Ó. Conferindo, isso aqui é a distância, ó. Esse é o valor, né? Ó, é a distância entre as retas S e R. Tá ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.